Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um Clube da Bilheteria. Como de costume, um pouquinho fora do costume na verdade, eu vou trazer o vídeo com as principais novidades e o top 5 do final de semana. Eu vou explicar para vocês também o porquê bem rápido dessa demora. É uma novidade muito importante para mim que eu gostaria de compartilhar com vocês depois da vinheta. Então, vamos lá! Então, pessoal, só explicando pra vocês, ontem eu fui na casa dos meus pais, eu ia gravar o vídeo lá, mas eu tenho uma novidade grande pra trazer pra vocês que acabou me impedindo de trazer um vídeo ontem. A minha esposa tá grávida, né? Então ela já tá grávida de praticamente 3 meses. É uma novidade muito boa pra mim, pelo menos, porque era uma coisa que a gente vinha tentando há alguns meses. Então a gente tá bem feliz com a novidade e etc. E, infelizmente ela tá passando bem mal, ela tá tendo muito enjoo e etc. Então ontem eu ia gravar, mas acabamos tendo, né, que resolver algumas coisas ali, então eu não consegui parar, né, pra gravar. Eu já tinha preparado algumas coisas, mas não consegui. Eu estava na casa dos meus pais, tinha toda uma logística ali para eu montar um estúdio meio que meia boca ali, digamos assim, então acabei não gravando. Agora eu tô de volta em casa e vou trazer o vídeo normalmente para vocês. Então, vamos lá. Ontem foi a estreia do filme da Margot Robbie com o Jacob Elordi, que é o filme O Morro dos Ventos Uivantes, ou Wuthering Heights, né? É baseado em um clássico da literatura, mas o filme não é tão fiel assim, o que levou muitas pessoas a não gostarem tanto do filme, pelo menos quem é fã do livro parece que não gostou muito do filme, mas o filme provavelmente vai vir a ser um sucesso porque ele teve uma abertura razoável, ele ficou aquém das expectativas. Tinha gente falando que o filme ia abrir com 50 milhões, 60 milhões de dólares. Depois, alguns dias, essa informação foi revisada para 40 milhões e mesmo assim o filme abriu abaixo disso. Ontem o resultado tinha saído 34,8 e hoje o resultado caiu, né, porque hoje são os números reais, digamos assim, para 32,8. Então, 32,8 milhões de dólares nos Estados Unidos. Na verdade, ele já fez um pouco mais, né, por ser um feriado estendido lá nos Estados Unidos, e o filme já chega a 83 milhões de dólares, com um orçamento de 80 milhões de dólares. Tem se falado muito que a Margot Robbie recusou um valor muito maior para o filme ser um filme da Netflix, né, um filme da Netflix e etc. O filme teria um orçamento muito maior, mas eu acho que a situação é diferente, né? Por quê? Porque a Netflix normalmente ela paga aquele valor e meio que acabou, né? A pessoa recebe ali e depois vai receber alguns royalties, etc. Mas não vai ter um acordo das bilheterias, quanto que a pessoa vai receber. Então é como se o salário da Margot Robbie, do Jacob Elordi, do diretor e etc. já tivesse todo embutido naquele pagamento inicial, enquanto aqui, com certeza a Margot Robbie, ela negociou pontos, né, no box office ali, ou seja, a bilheteria que o filme acumular, ela deve receber uma participação boa para ela. Então, eu acho que são situações bem diferentes, as pessoas estão falando como se ela tivesse simplesmente recusado a Netflix, recusado um valor muito maior da Netflix, sendo que eu acredito que ela vai acabar ganhando mais dinheiro com esse lançamento pela Warner. Então o filme acabou tendo um orçamento de 80 milhões de dólares e já bateu o seu orçamento. É sempre muito bom quando o filme bate o seu orçamento já no primeiro final de semana. E é algo notório nos últimos anos que esses filmes mais picantes, né, digamos assim, com romance, etc., eles tendem a ter pernas longas. Normalmente o filme não é tão front-loaded, né? Não é aqueles filmes que fazem grande parte do dinheiro no primeiro final de semana, mas vai depender do boca a boca e da aceitação. Se o filme vier a ter um multiplicador de 4, por exemplo, ou 5, ele pode chegar até a casa dos 300 milhões, 400 milhões de dólares. Mas se ele tiver um multiplicador 3, ele deve se tornar lucrativo, mas não tão lucrativo assim, com cerca de 240 milhões de dólares ali nas bilheterias. E a Margot Robbie, ela vem lançando bastante filme, né? Ela tem muitos filmes lançando. Eu separei aqui os filmes protagonizados pela Margot Robbie nos últimos anos, então começando lá com Aves de Rapina, né, que fez 201 milhões com um orçamento de 100 milhões, mas se eu não me engano esse filme já estava no comecinho da pandemia quando ele foi lançado. Depois o filme Amsterdã, que custou 80 milhões e trouxe 31 milhões de dólares, então vocês vão ver filmes com orçamentos muito altos. Amsterdã foi um fracasso gigantesco,
Aí ela já emendou outro grande fracasso, 80 milhões de dólares também de orçamento, o filme Babylon, e o filme fez 65 milhões. É um filme que eu tinha altíssimas expectativas, até é um filme bom, mas é um filme meio confuso, meio longo, ele daria para ser um pouco mais enxuto e provavelmente um filme bem superior. Depois Barbie, né, não dá nem pra gente falar, Barbie foi um fenômeno gigantesco. Aí a jornada da sua vida, a grande jornada, né, a Big Bold Beautiful Journey, que fez 20 milhões de dólares e custou 45 milhões. Então vocês veem aqui uma tendência muito grande dos filmes fazerem menos dinheiro, né, bem menos dinheiro do que o seu orçamento. E agora, né, o novo filme dela, 83 milhões com orçamento de 80 milhões. Então esse filme acabou tendo aí possivelmente o melhor resultado dentre esses últimos filmes com ela. E na sequência, um filme da Sony Animation, né, que é a empresa de animação, obviamente, da Sony, o filme GOAT, que nos Estados Unidos, GOAT quer dizer The Greatest of All Time, ou o melhor de todos os tempos. Existem muitos debates aí de GOAT, então a palavra está em muita evidência. As pessoas debatem, por exemplo, Messi contra o Cristiano Ronaldo, LeBron James contra o Michael Jordan, Roger Federer contra Novak Djokovic. Então tem muitos debates por aí rolando, né, com essa temática, por isso que o nome está em tanta evidência assim. E o filme GOAT abriu com 27,2 milhões de dólares e chega a 50,6 milhões, que não é um resultado sensacional para uma animação que acabou de chegar. Ele não fez, né, não chegou nem perto de bater o seu orçamento de 90 milhões de dólares. E a Sony Pictures Animation, a maior franquia dela com certeza é os filmes do Homem-Aranha, né, que, pô, são filmes sensacionais, a animação é sensacional. Eles inclusive produziram K-Pop Demon Hunter, que talvez seja um sucesso mais expressivo, mas a gente tá no quadro Clube da Bilheteria, não dá pra gente falar de um filme que fez muito sucesso na Netflix, né, mas não dá pra negar que em termos de ser um fenômeno da cultura pop, o filme K-Pop Demon Hunters é um filme superior, mas eles são responsáveis também pelos filmes dos Smurfs, pelos filmes do Hotel Transilvânia, fizeram o filme do Emoji lá, né, aquele Emoji Movie, o filme Peter Rabbit é também deles, e o filme Tá Chovendo Hambúrguer, que, na minha opinião, é uma animação muito legal. E o filme tá tendo uma aceitação positiva, né, o GOAT, eu imagino que eles tentaram entrar na onda ali do Zootopia, que fez um sucesso gigantesco, de outros filmes com animais ali, né, a gente tem aquele filme da DreamWorks, que eu sempre me esqueço o nome, né, não me lembro mais da DreamWorks, não, da Illumination Entertainment, né, que é o Pets lá, o Secret Life of Pets, A Vida Secreta dos Animais. Tem aquele outro que é dos animais cantando lá, que não me lembro também, mas tem muito filme com animais, tá cada vez mais frequente, e não com animais tipo Rei Leão, que é um animal na selva e etc. São esses animais humanoides, né, digamos assim, que vivem na sociedade ali. Então, eu acho interessante, né, que a Sony também está entrando, mas o filme não teve a abertura ideal. Mas, por outro lado, o orçamento é muito bom. A gente vê que Hollywood acordou para essa questão dos orçamentos. A gente está vendo de cada vez mais frequente esses orçamentos menores, tanto em filmes de super-herói, filmes animados, né? Até a Pixar está produzindo filmes ali na casa de 150 milhões de dólares, a Disney também filmes na casa de 100 milhões de dólares, que já é um enorme, né, já é uma melhoria gigantesca para um estúdio que estava produzindo tudo na casa dos 200 milhões. Então, a gente vê que eles estão conseguindo dar uma reduzida nesses orçamentos. Na terceira posição ficou um filme que está tendo uma aceitação muito boa, que é um filme do Chris Hemsworth, o filme Caminhos do Crime, ou Crime 101. Só que o filme teve um orçamento gigantesco, a gente estava falando de orçamento agora, só que é um filme da Amazon, como eu disse. A Amazon e a Netflix, a Amazon até mais, ela é notória por pagar mais pelos projetos, porque poucas pessoas escolheriam a Amazon. Se você falar qual estúdio você quer trabalhar, você quer trabalhar com a Warner, com a Paramount, com a Disney, com a não sei o quê, poucos escolheriam a Amazon, então eles têm que pagar um premium. Tem várias reportagens a respeito disso, desse premium que a Amazon acaba pagando para criadores e etc. Então esse filme talvez não tivesse um orçamento de 93 milhões se ele tivesse sido feito em outro estúdio, mas é um filme com Chris Hemsworth, é um filme com um grande elenco, né, com o Mark Ruffalo, que tá dando muito o que falar aí nas últimas semanas, com o Barry Keoghan, com a Mônica Bárbaro, com a Jennifer Jason Leigh, com o Nick Nolte, com a Halle Berry. Então o elenco desse filme
é realmente muito extenso e o diretor não é tão prolífico assim. É o terceiro filme dele, ele tinha produzido um documentário, aí ele fez 3 filmes, esse seria o terceiro filme dele. É o Bart Layton, né, é o nome do diretor. Então é um filme que eu fiquei bem animado para assistir por causa do elenco, né, e provavelmente vai chegar na Prime Video em breve. E o filme que custou 93 milhões de dólares acabou fazendo 28 milhões no final de semana de abertura, então com orçamento de 93 milhões, o filme não vai se tornar lucrativo de forma alguma. Ele teria que ter um multiplicador 10 para conseguir se pagar e dar um lucrinho. Então não vai fazer isso, obviamente, ainda mais tratando de um filme da Amazon, que provavelmente vai sair das salas de cinema não tão tarde assim. E a gente avança pro filme Socorro. O filme teve uma queda de 0,9%, então uma queda muito boa. O filme praticamente se manteve estável, né, do final de semana passado para esse, e chega a 73 milhões de dólares. Lembrando que algumas informações eu peguei ontem e outras informações eu peguei hoje, então pode ser que algumas informações acabem não batendo, mas de qualquer forma as variações não são tão grandes assim. Então o filme, no seu segundo final de semana, ele já conseguiu praticamente dobrar o seu orçamento, então até o final da corrida, com certeza ele vai se tornar lucrativo, o que mostra que filmes com orçamentos medianos ainda podem existir. Muitas pessoas falam que não, né? Pelo menos por um grande período, ou você fazia um filme até 5 milhões, 10 milhões, ou você fazia um filme de 100 milhões, 200 milhões. Agora não, né? Tem muitos filmes que estão dando bastante lucro surgindo nessa casa entre 30 e 60 milhões, digamos assim, que são esses filmes com orçamentos médios. E falando em orçamentos médios, tem agora um filme com orçamento pequeno, que é o filme Solo Mio, do Kevin James, que é um filme da Angel Studios. O filme custou 4 milhões de dólares e já chega a 18,5 milhões. E o filme, né, eu acho que tem muita gente interessada até pela campanha viral. Talvez muitas pessoas não tenham ainda ido na sala de cinema. O Kevin James é um ator muito querido, então eu imagino que muitas pessoas vão querer assistir quando chegar em um serviço de streaming. Eu gosto muito do Kevin James desde The King of Queens, né? Para quem conhece a série aí, muito legal a série, né? Tinha a participação do pai do Ben Stiller, né? Do Jerry Stiller, que era hilário, né? Ele começou lá nos... Começou não, né? Mas ele fez Seinfeld, depois ele migrou para essa série com o Kevin James. Então é uma série que eu gostava bastante, eu e meu irmão assistíamos com bastante frequência. E aqui o quadrinho com todos os filmes da Angel Studios, um estúdio que surgiu há pouco tempo e já lançou muitos filmes, muitos fracassos, mas também alguns sucessos. E só mantendo vocês atualizados antes de falar dos outros filmes, os filmes do Oscar, né, que vão concorrer ao Oscar, estão aqui. O Agente Secreto, Bugônia, Mari Supreme, Uma Batalha Após a Outra, Fórmula 1, Train Dreams, Hamnet, Sinners, Frankenstein e... Putz, eu esqueci o nome desse último filme. Sentimental, não sei o que lá, Sentimental. Na sexta posição ficou o filme Zootopia 2. O filme não desacelera. O filme fez 29 milhões. Eu vou pegar as últimas 4 semanas. Ele tinha feito 38 milhões, depois 29 milhões, 29 milhões e agora 28 milhões. O filme chegou a 1,830 bilhão de dólares. Então o filme está indo muito bem, continua indo muito bem. Eu até acredito agora que exista a possibilidade dele chegar a 1,9 bilhão, porque ele está trazendo 30 milhões. Claramente tem gente interessada em assistir ou reassistir o filme, né? Porque quando o filme continua com pernas muito longas, isso é sinal de que as pessoas estão assistindo o filme mais de uma vez nas salas de cinema. Então existe sim a possibilidade, se ele continuar nesse ritmo, de chegar a 1,9. Não acho que tem chance de bater Nitsa 2, a menos que os números sejam reajustados para baixo, por se tratar de um filme lá na China. Tem muitos números que não são, mas eu acho que não. Zootopia eu acredito que vai continuar nessa casa de 1,8, mas, novamente, surgiu uma luz aí que o filme pode atingir a marca de 1,9, mesmo que a essa altura não seja tão provável. Na sétima posição ficou o filme Good Luck, Have Fun, Don't Die, que é um filme do Gore Verbinski. O Gore Verbinski, para quem não sabe, fez a trilogia original do Piratas do Caribe. Esse é um filme com um grande elenco que eu quero bastante assistir. Ele é estrelado pelo Sam Rockwell, que é um ator sensacional. Eu gosto muito da atuação do Sam Rockwell, mas o filme abriu com somente 3,6 milhões de dólares. Não é um filme de um grande estúdio, é um filme da Briarcliff Entertainment. Então,
não tenho tantas expectativas assim em termos de bilheteria para esse filme, mas com certeza pode ser um filme de grande qualidade. O Gore Verbinski é um grande diretor, ele fez alguns grandes fracassos e acabou sendo excluído quase, né? Mas ele fez alguns filmes e está retomando agora. Não sei, na verdade, por que ele não produziu tantos filmes assim desde o final de Piratas do Caribe, mas é um diretor muito competente. Na oitava posição ficou o Avatar que trouxe mais 21 milhões na última semana. Eu não tô nem fazendo mais os comparativos com os filmes anteriores, porque a surra tá realmente muito grande. Tem especulações de que o filme vai dar prejuízo para Disney, o que eu discordo plenamente, né? Eu vou fazer até um vídeo separado a respeito disso, porque muita gente estava postando que Avatar 3 vai dar prejuízo, o que eu não acho que seja um fato, mas não dá para negar que o filme tá tendo uma performance bem aquém das expectativas, né? O primeiro filme fez 2,9 bilhões, o segundo 2,3 bilhões e o terceiro 1,4 bilhão. Eu acho que um valor aceitável para esse filme, considerando os dois anteriores, seria na casa de 1,8, porque teria caído de 2,9 para 2,3 e de 2,3 para 1,8. Só que a queda foi muito maior do que isso. O filme provavelmente vai cair, né, uns 800 milhões de dólares entre o segundo e o terceiro até o final da corrida. E olhando os mercados internacionais, a situação continua basicamente a mesma. A gente tem que a China fez 166 milhões, sendo que o anterior fez 246 e o primeiro fez 262. Isso a gente vê em basicamente todos os territórios, nem o México, que parecia que bateria os filmes anteriores, o filme acabou com 42 milhões, praticamente acabou, porque o crescimento está sendo mínimo de um final de semana para o outro, 42 milhões, sendo que o anterior fez 56 e o primeiro fez 47. Então nem o primeiro, que ficou bem abaixo do segundo, o filme conseguiu bater em todos os outros territórios. A situação foi bem parecida, ó. Na Itália, 30 milhões, o primeiro fez 96. A Espanha, 39, o primeiro fez 112. No Reino Unido, 56, o primeiro fez 153. Na Alemanha, 90 contra 166. Na França, 107 contra 181. Então, pelo menos na França, o filme conseguiu uma performance boa. No Japão, então, de 174 do primeiro filme para 16 milhões. Então, uma queda ridiculamente alta. Na Coreia do Sul, de 112 para 54. Na Austrália, de 106 para 38. No Brasil, de 59 para 25. O Brasil teve uma das maiores quedas também, em termos percentuais. E no México, como eu já falei, de 47 para 42. O México foi a menina dos olhos de ouro, né, do Avatar. Mesmo assim, não conseguiu bater. E não parece que o Avatar vai entrar nessa lista do top 10. Então, o primeiro filme é Avatar. O terceiro filme é Avatar. E o terceiro filme do Avatar não vai nem entrar no top 10. Realmente um resultado bem fraco. Eu espero que o James Cameron repense, né, o que ele faria para um Avatar 4 e Avatar 5, ou talvez até faça outros filmes, coloca alguém para fazer Avatar no lugar dele. Vários diretores já demonstraram interesse em fazer uma sequência aí de Avatar. Talvez o James Cameron, a essa altura, comece a atrapalhar o processo, porque ele é muito lento para fazer as coisas e os filmes do James Cameron são sempre muito caros. Então fazer um Avatar com 200 milhões, usando a tecnologia que já está aí disponível, talvez o filme não precise tanto assim de dinheiro para se tornar lucrativo. Depois o filme Pulmão de Ferro, do Markiplier, né, que eu já falei para vocês nos finais de semana anteriores, o filme chegou a 44 milhões, que é um resultado sensacional. O filme, se não me engano, teve um orçamento de 3 milhões somente. Então vai trazer muito dinheiro para o Markiplier, vai levantar muito as orelhas dos estúdios de Hollywood, do que eles podem fazer com youtubers, né? Provavelmente eles vão tomar decisões erradas com base nessa análise, mas de qualquer forma, né? Até porque o Markiplier não é um criador de conteúdo normal, não dá para você pegar quantos seguidores ele tem e simplesmente substituir por outros criadores, porque ele tem um vínculo muito forte com a base de fãs dele. Isso já vem de mais de uma década. Como eu falei para vocês, ele era um dos grandes parceiros do PewDiePie, juntamente com o Jacksepticeye. Então ele é daqueles, praticamente dos youtubers originais ali. Então ele tem uma base de fãs muito fiel. E na 10ª posição ficou o filme do Drácula, que é um filme do Luc Besson, que mais uma vez, né, estão falando muito a respeito dele, principalmente agora que tem muitas coisas a respeito desses assuntos, né, para maiores, digamos assim, saindo.
Então, se vocês quiserem saber um pouco mais, é só pesquisarem aí as controvérsias envolvendo o Luc Besson, que vocês vão ver que o cara não é, né, uma pessoa tão boa assim. Isso está gerando muitas críticas em volta desse filme, mas o filme do Drácula realmente passou totalmente batido, eu não ouvi ninguém falando a respeito. E o filme tá hoje com 38 milhões de dólares, sendo que ele teve um orçamento muito maior do que isso, e o filme já despencou. E o filme, mesmo com uma abertura muito ruim, ele caiu 31%. Os Estranhos, capítulo 3, também saiu do top 10 bem rápido. O filme não vai ser um sucesso, né? Longe disso, porque o filme realmente ficou bem abaixo dos seus anteriores. E o filme provavelmente não vai nem se pagar. Mesmo com orçamento de 8,5 milhões, ele não vai nem chegar a fazer os 20, 25 milhões que o filme precisaria fazer. Outro filme que deixou o top 10 foi o filme Melania, que é o filme da mulher do Donald Trump, que também está sendo alvo de muitas críticas e com certa razão, né? Porque não é algo tão natural assim você fazer um documentário sobre a primeira-dama enquanto o presidente ainda está atuando, você pagar uma grana para a própria, né, primeira-dama, ainda mais se tratando de uma empresa de tecnologia, como é o caso da Amazon. Então muitas pessoas estão vendo isso como uma forma de agradar o presidente. E o filme A Empregada finalmente deu uma desacelerada, né? O filme da Sydney Sweeney. O filme fez 356 milhões de dólares, então na última semana inteira o filme trouxe somente 6 milhões de dólares, que acaba dando uma desacelerada no que muitas pessoas esperavam, né? Que o filme fosse continuar surfando aí para trazer cada vez mais dinheiro. E outro filme que praticamente freou totalmente foi o Marty Supreme, né, que é o filme do Timothée Chalamet. E o filme acabou não se tornando um enorme sucesso, como muitas pessoas estavam falando, que o filme ia continuar igual um foguete, trazendo bilheteria. O filme teve um orçamento que muitas pessoas falam 60 milhões, outros falam próximo de 100 milhões. Se o filme custou 100 milhões, ele perdeu dinheiro. Se o filme custou 60 milhões, ele está praticamente se tornando lucrativo, mas longe de ser o sucesso. Não dá pra gente ignorar aqueles memes, né, das pessoas comemorando lá no sexto, sétimo degrau, justamente porque as pessoas estavam falando como se o filme fosse a maior sensação do ano, sendo que não fez uma bilheteria tão expressiva. Assim, foi uma bilheteria boa para um filme da A24, mas não foi um fenômeno gigantesco. O Extermínio também não vou falar mais a partir de hoje, porque o filme realmente vai ser um grande fracasso, ele não conseguiu nem bater o seu próprio orçamento e já está crescendo muito pouco semana após semana. Outro filme é o Justiça Artificial, que foi um grande fracasso, mas é um filme da Amazon, então talvez a expectativa não fosse nas salas de cinema e sim no serviço de streaming. Eu sei que eu vou assistir esse filme quando chegar na Amazon, mas não iria de forma alguma assistir na sala de cinema. E Anaconda também praticamente já desapareceu, né, com seus 133 milhões. Eu inclusive assisti ontem o primeiro Anaconda lá com a Jennifer Lopez e etc. É um filme satisfatório aí para quem não vê há bastante tempo. E vamos falar rapidinho agora do final de semana passado aqui no Brasil. A gente teve A Empregada com 7 milhões de reais, então A Empregada dominando mais uma vez. Zootopia 2 com 5,6 milhões de reais. Avatar 3, 4,3. Stray Kids, 3,3. E Destruição Final 2, 3,1 milhões de reais. O acumulado no Brasil continua o mesmo. Lilo e Stitch, Zootopia 2, Avatar 3, Como Treinar o Seu Dragão e Minecraft. Como Treinar o Seu Dragão segurando muito bem essa posição. Na verdade, não vai cair, né? Porque o ano já acabou. O top 5 dos Estados Unidos também não mudou, mas agora tem chances reais de Zootopia 2 se tornar o maior filme do ano, que eu acho que poucas pessoas esperavam, porque Minecraft está com 423, Lilo e Stitch 423, Zootopia com 419, Avatar 3 com 396 e Superman com 354. E o top 5 mundial continua basicamente o mesmo: Nitsa 2, Zootopia 2, Avatar 3, Lilo e Stitch, Minecraft. E os estúdios, teve uma mudança só. A Paramount, né, a queridinha de todo mundo aí, Paramount tá na 7ª posição, trocou de lugar com a Amazon MGM, enquanto a 20th Century Studios continua lá na frente na liderança, seguido da Lionsgate, Disney, Sony Pictures, A24, MGM e Paramount. Então, como sempre, eu gostaria de saber de vocês, espero que vocês tenham gostado aí das novidades que eu trouxe. E como sempre, digam aqui nos comentários o que vocês acharam do final de semana, curtam o vídeo e se inscrevam no canal. Valeu e nos vemos em breve.